galerinha, tudo bem com vocês? Bom, então agora que você já jogou o Kahoot, já fez aí as questões relacionadas ao livro e questões relacionadas ao conteúdo gramatical, esse é o momento da gente comentar as questões, certo? Então, bem rapidamente eu vou passar aqui por elas e a gente vai comentar um pouco. Caso você tenha errado alguma, você vai saber por que errou. Caso você não tenha errado, vamos aí acompanhando, né, e relembrando de alguns momentos aí desse ano. Bora lá? Partiu! Bom, meninos, olha só, a primeira questão aí que nós temos é essa relacionada ao conto do Sherlock Holmes, certo? Então é um conto aí, lembrando que nós lemos 2 contos dele, né? Do Sir Arthur Conan Doyle durante esse ano. E foi muito bom, muito legal, são muito interessantes. Então vamos à questão. No conto de Sherlock Holmes no Escândalo, aquele primeiro que a gente leu, certo? O rei procurou o detetive Holmes para... essa é muito fácil. Na verdade, o Granduque, o rei, ele queria mesmo resgatar uma fotografia, que foi uma fotografia que ele tinha com Irene Adler, que poderia comprometê-lo ali no seu noivado. Então, resposta correta. Aí, vamos lá. Questão 2. Sherlock, para entrar na casa da senhorita Adler e descobrir o que queria. O que ele fez? Nossa, gente, ele fez ali um show teatral, né? Ele se vestiu de um cara beberrão, maltrapilho, fingiu que era um cocheiro, estava todo sujo. Ninguém desconfiaria nessa vida que ali embaixo de toda aquela vestimenta estava o detetive Sherlock Holmes. E acredite, ela acreditou nessa farsa. Então, resposta correta. Aí. Próximo aqui, vamos lá. Olha só. Holmes descobre o paradeiro do objeto que o Granduque queria. Ele estava... Gente, muitíssimo interessante aqui a maneira como o Sherlock consegue chegar a essa fotografia, né? Ele decide ali fingir um incêndio e, como ele diz no próprio conto, né? Quando as pessoas veem ali que vai pegar fogo, que vai acontecer um incêndio, elas correm para pegar aquilo, para tentar salvar aquilo que é de grande valor para elas. Naquele momento, aquela fotografia era de muito valor, né? Então, rapidamente ele percebeu que a fotografia estava dentro da casa da própria Irene, dentro de um armáriozinho lá atrás de um painel. Aí, muito bom. Vamos lá, quarta pergunta. Opa, gramática, hein? Havia um segredo na casa de Irene Adler. O sujeito é classificado como... Gente, a gente tem que prestar atenção ali em algumas coisas. Primeiro, o verbo haver, ele pode ter alguns sentidos, né? Um dos sentidos que ele pode apresentar é o sentido de existir, de ocorrer, de acontecer. Nesse caso, com esse sentido, o verbo haver ele se torna impessoal. E, uma vez sendo impessoal, ele não pode ter um sujeito ali para conjugá-lo. Por isso, o sujeito é um sujeito inexistente. Vamos lá, próxima pergunta. Opa, adoro demais esse livro. Um livro de grandes ensinamentos, né, gente? Vamos lá. Anne Frank tinha vários desejos. Gente, ela tinha várias vontades, várias coisas que ela queria fazer. Infelizmente, ela foi levada cedo, né? E não pôde realizar muitos dos seus desejos. Mas um dos grandes desejos dela foi realizado, né? Que era tornar-se escritora, e ela se tornou de uma maneira ou de outra. Mas, além desse, um dos seus desejos lá dentro do anexo secreto de vida era que ela ficasse sozinha, né? A vontade maior dela era estar sozinha. Vamos lá, próxima questão, verdadeiro ou falso? O anexo tornou-se secreto quando uma estante de livros foi feita para esconder a entrada do abrigo dos refugiados. Galera, de fato isso aconteceu, né? Porque o anexo não era secreto, nem, né? Ele era uma parte lá do prédio
onde o pai da Anne trabalhava, mas ele se tornou secreto para justamente atender, né, para abrigar esses refugiados ali que ficaram escondidos. Então era uma estante que na verdade era uma porta para chegar nesse anexo. Então, certa resposta. Questão 7, bora lá. Anne Frank, após o anexo ser descoberto, foi... Gente, a primeira coisa que aconteceu, de fato, a Anne morreu, né? Aconteceram vários desdobramentos, mas a primeira coisa que lhe aconteceu foi ser levada para o campo de Auschwitz. Então, primeira coisa ali, após o descobrimento ali da família refugiada, foi ser levada ao campo de concentração. Momento muito triste, né, inclusive. Vamos lá, galera, próxima pergunta, vamos lá. Na oração, o medo dos nazistas era uma constante na vida de Anne Frank. O termo destacado desempenha a função de... Opa, vamos ver aqui. Esse termo aí que está destacado, dos nazistas, é um termo que se faz necessário ali na oração, porque ele está completando o sentido da palavra medo. Caso a gente retire esse termo, fica faltando ali alguma informação, né? O medo de quem? O medo de quê era constante na vida de Anne Frank. Então, este é um termo integrante e que completa aqui o sentido de um substantivo abstrato. Tá mole essa, hein? Complemento nominal. Vamos lá para a próxima. No livro, opa, adoro esse livro, O Escaravelho do Diabo, o personagem Hugo, irmão de Alberto, morreu, inclusive foi por conta desse assassinato aí que toda a investigação se iniciou, né? Essa morte doeu muito no Alberto, porque o irmão dele morreu com uma espada cravada no peito, né? Isso aí. Próxima. Vamos lá. Na história de O Escaravelho do Diabo, um personagem que não foi assassinado. Um dos personagens aí morreu por conta de um acidente, né? Que foi o Padre Afonso, tadinho. Ele morreu queimado no incêndio. Vamos lá. Na oração, Alberto encontrou o irmão morto. O predicado é... Vamos analisar isso aqui? Bora lá. Primeiro, a gente precisa olhar para o verbo. O verbo é encontrou. E quem encontra, encontra algo. É um verbo significativo, transitivo e transitivo direto. O que ele encontrou? Ele encontrou o irmão, certo? Por essa razão, a gente tem ali já um núcleo que é o verbo encontrou. Já seria aí um predicado verbal. Mas a oração não acaba por ali. Morto é uma característica diretamente ligada a esse irmão, a esse objeto, né, do verbo encontrou. Então, se é uma característica ali do objeto, chamamos de predicativo do objeto. Opa, então mais um núcleo aí. 2 núcleos, predicado, verbo nominal. Bentinho e Capitu, ai, tava demorando para chegar nesse momento nostálgico aqui de Dom Casmurro. Bentinho e Capitu apaixonaram-se, porém ainda quando eram jovens, Bentinho ficou longe de Capitu porque... isso aqui a gente falou demais durante as nossas aulas, né, galera? O coitado do Bentinho foi parar no seminário, né, gente? Por conta de uma promessa feita pela mãe, foi lá estudar para ser padre, por isso ele se afastou do seu grande amor, né? Vamos lá para a próxima questão. Para que Bentinho não fosse mandado para o seminário, Capitu aconselhou-o a... Capitu, muito esperta, sempre muito sorrateira, né? Aconselhou ali o Bentinho, aconselhou a fazer o quê, gente? E aí, claro, gente, ele precisava contar com a ajuda do seu amigo José Dias, né? Para tentar convencer a sua mãe ali e tentar tirá-lo dessa situação. Vamos lá, próxima questão. Após se casarem, Capitu e Bentinho tinham um grande desejo, que era... Gente, muito se foi falado desse desejo aí, dos dois, né, do casal, e esse grande desejo se tornou uma realidade que assombrou a vida do Bentinho, né, por conta ali da desconfiança que ele tinha sobre a honestidade de Capitu. Então, mas o grande desejo dele sempre foi ter
o filho. Vamos lá. A oração cujo termo destacado é adjunto adnominal é... Vamos lá analisar, galera, olha só. Vejamos. Bentinho parecia paranoico. A palavra destacada, paranoico, traz uma característica, apresenta uma característica do sujeito Bentinho, mas é uma característica que está lá dentro do predicado, certo? E além disso, está ali acompanhado de um verbo de ligação. Então, se trata de um predicativo do sujeito, não é a vermelha. O casamento de Bentinho e Capitu estava, poxa, adjunto adnominal e é um verbo ali destacado, então nada a ver, né, gente? Bentinho desconfiava de Capitu. Quem desconfia, desconfia de alguém. Isso é um objeto indireto. Então a resposta certa está ali na azul. O filho do casal. Do casal é um termo acessório que está ali acompanhando, dando uma característica para a palavra filho, ou seja, resposta correta. Vamos lá. Em O Julgamento de Capitu Mexeu com Francesco, o termo destacado é... Gente, presta bem atenção aí nesse termo destacado, olha só. Vejamos, o julgamento de quem? Vejam que falta esse termo ali, né? Falta alguma coisa para completar o sentido da palavra julgamento. Então, e é um nome, né? Julgamento é um substantivo, portanto, precisa de um complemento nominal. Resposta correta. Vejamos aqui mais uma questão. Olha lá, essa é muito fácil, hein? O adjunto adverbial é um termo acessório da oração? E aí, gente? É claro, ele é um termo acessório. Ele está ali dando uma informação a mais, modificando o ava, né? Um adjetivo, verbo ou um advérbio, trazendo sempre uma circunstância diferente. Tempo, lugar, modo, negação, afirmação, são variadas as circunstâncias. Então, verdadeiro. Bora lá. Dona Severina, ai gente, olha quanto tempo que a gente não falava de Justino Retirante, né? Vamos lá. Dona Severina oferece uma casa de fundos para que Chico Cego e Justino morem lá. Onde eles estavam morando? Que triste realidade, né? Esses dois companheiros aí passaram durante essa jornada deles pelo sertão nordestino. Mas, nesse momento, eles estavam morando embaixo da ponte. Não tinham onde morar, né? Vamos lá, segue o bonde. No livro Justino Retirante, há um momento em que o garoto conhece uma velha senhora e ela quer ajudá-lo, mas ele recusa essa ajuda. Gente, isso é falso, né, galera? Ele não recusa a ajuda, pelo contrário, ele abraça essa ajuda e é algo que vai mudar a vida dele ali grandemente. Vamos lá, segue aí. Marque a opção que apresenta predicativo do objeto. Vamos ver? Chico Cego julgou o garoto esperto. Olha só, o verbo julgou é um verbo que precisa de complemento. Quem julga, julga alguém, certo? Quem Chico Cego julgou? O garoto. Esperto é uma característica não do objeto garoto. Aliás, perdão, do objeto garoto e não do sujeito Chico Cego. Então, achei o predicativo. Tá aqui. Vamos nessa. Chico Cego insiste que precisa encontrar um santo milagreiro. Por qual razão ele quer encontrar essa entidade? Gente, o senhor era cego, né? Ficou cego e ele tinha muita esperança que esse santo milagreiro pudesse dar a ele a cura, né? Para sua visão, para que ele pudesse voltar a enxergar. Vamos lá, estamos chegando no final. Opa, olha aí, Frankenstein. Qual foi a reação de Vitor ao ver a sua criatura finalizada? Gente, era para ele ter ficado muito feliz, né? Porque era uma vontade dele dar vida a uma pessoa, né? Ele tinha essa vontade de fazer isso. Mas a verdade é que ele ficou enojado e muito assustado quando viu tudo aquilo e ele fugiu. Vamos lá. Qual foi o pedido que o monstro fez a Victor Frankenstein? Coitadinho desse monstro, né, gente? Ele sofreu demais, foi rejeitado,
sofreu ali muito por conta da sua aparência, mas no fundo, no fundo, no fundo, ele queria uma pessoa para lhe fazer companhia, ele queria uma fêmea. Pediu, mas não foi atendido. Penúltima pergunta, galera. Bora lá. O monstro observou uma família por um tempo, né? Até resolver chegar perto deles. Qual foi a reação do velho ao conhecê-lo? Olha que interessante. Esse velho que acabou o conhecendo era um velho cego. Então o cego o tratou muito bem, porque ele não estava vendo a sua aparência, ele não estava vendo como ele realmente era. Olha só, isso aí nos traz uma grande lição, né? E por último, vamos aí para a última questão. Olha só. Marque a alternativa cujo termo destacado seja complemento nominal. Vamos ver ali, ó. Vitor gostava de anatomia, mas quem gosta, gosta de algo. Esse termo destacado completa o verbo, então é um complemento verbal, é um objeto indireto. O monstro tinha necessidade de uma companheira. Ele tinha necessidade, só que essa palavra necessidade, ela precisa de um complemento para que ela tenha sentido. Então, por ser um nome, recebendo um complemento, chamamos aí de complemento nominal. Muito bem, galera. Olha aí que beleza. Aposto que vocês se divertiram muito com esse momento e eu também. Então, qualquer dúvida aí que vocês tenham neste desafio, nesta brincadeira, neste jogo, sinalizem a professora, avisem para a gente poder ajudá-los aí de alguma maneira, beleza? Por hoje é só. Beijos e tchau, tchau.